Boa tarde, sejam bem-vindos aqui a esse período da tarde do Smart. A gente vai ter agora um talk show, que é uma novidade muito grande aqui no Smart, que nós estamos assim, muito satisfeitos de poder oferecer isso para vocês. Depois teremos um painel, a tendência do consumo por assinatura, em seguida um coffee break, e depois mais 2 painéis no final da tarde, setores em transformação na experiência do cliente, e IA e chat GPT a favor da experiência. Então, eu gostaria de chamar aqui ao palco, para tocar o talk show, uma sobe e puxa a outra. Eu gostaria de chamar Carolina, Cláudia, Eliana e Roberta, por favor. Boa tarde, pessoal. O Smart Customer é realmente muito especial, não é verdade? A gente vai adequando, inclusive, a agenda, né, Miriam? Para que todo mundo fique bem, para que a hora que esteja aqui com a gente, de fato, esteja, né, por completo. Foi melhor ir almoçar e a gente conversar agora, não foi? Muito melhor, né? Então, vai valer muito a pena. Eu preciso começar agradecendo. Eu sou conselheira do Smart, a Miriam falou logo no início hoje. Meu nome é Roberta Godoy, e esse ano em especial a Miriam me ligou e me falou, olha, eu estou pensando num negócio diferente, o que para mim não é nenhuma novidade, porque a Miriam é uma mulher à frente do seu tempo. E eu falei, vamos lá. Ela falou, não, eu gostei tanto de ter participado do lançamento do livro Uma Sobe Puxa Outra, que eu gostaria que vocês estivessem lá esse ano. E aí eu pensei, ela realmente é muito, muito à frente. Por quê? Porque a gente não vai, né, nós 4 aqui, vocês já vão nos conhecer, a gente não vai falar de CX, de cases, enfim, de experiências, dar dicas. Não é nem porque a gente não gostaria, mas é porque não é esse o nosso papel aqui hoje, tem um monte de especialistas para fazer isso. A gente veio aqui hoje para tentar mostrar o outro lado do CX, né? Para a gente poder viajar aí por outros caminhos, outras avenidas, que tem também tudo a ver com o CX, vocês vão perceber até o final, amarrando todas as pontas. E a gente não poderia deixar de aceitar esse convite vindo de uma mulher, Miriam Garrido, que trabalha há anos, que está aí, né, na batalha, por levar um conteúdo sempre de qualidade, sempre feito com muito carinho, para quem interessa, né? E, dessa forma, formando amizades. Então, a gente, né, está aqui de coração, e se precisasse ficar aqui a tarde toda para ter essa participação, né, meninas? A gente ficaria, e muito obrigada desde já por vocês estarem aqui. Bom, muito bem, vocês já viram, não tem mediador, não é um painel, não é técnico, tá? A gente se dividiu aqui para passar uma série de ideias, e é interativo. Se alguém quiser fazer alguma pergunta também, a gente tiver tempo, basta levantar a mão aí, a gente vai dar um jeitinho, certo? Muito bem, então eu vou começar apresentando aqui as minhas colegas, quer dizer, eu vou apresentar uma, cada uma de nós tem essa missão, mas tem outras, de uma sobe e puxa a outra, que estão aqui na plateia. Bom, a minha colega aqui já virou amiga, irmã, Eliana com A de amor, Eliana com A. Pessoal, a Eliana, ela é artesã, ela é escritora, ela é palestrante, ela adora a praia, ama viajar. A viagem que mais marcou, que ela mais adorou, foi para o Egito, e já está aí planejando ir para o Japão. A Eli, como é conhecida, e vocês todos podem chamá-la assim, é casada há 18 anos, é mãe da Lele e da Juju. Ela tem 148 vasos de plantas. Ou seja, quem aí puder comprar mais 2, a gente chega na meta dos 150, aceita muda e adora estar com gente. Então, é um bicho bem diferentão, né? E também não dispensa um show de rock, tá? A Eli tem mais de 20 anos
na publicidade, na carreira de publicidade e comunicação, e ela construiu a carreira dela basicamente em 3 grupos, né? O Grupo Bandeirantes, na Ford Motor Company e no Grupo Petrópolis, inclusive essa mulher já foi caboré. Então, realmente, é uma mulher de peso, uma titã. Nesse exato momento, ela é sócia da jornalista Cristiane Pelágio, no Tecnotalk. Vale a pena a gente se inscrever, todo mundo, conteúdo de super qualidade, um podcast assim, ó, supimpa. É também mentora da Soul Code e do Expo Favela. E no livro, tá, que a gente, né, escreveu aqui, no caso, ele na capa verde, ela estava lá fazendo publicidade lá fora, capa verde, ela fala do poder da marca pessoal. A narrativa dela está toda em cima disso, do poder, o quanto isso é importante, né, para construir a sua personalidade. Então, com isso, Eliana Cassandri. Muito obrigada, que delícia de apresentação, que carinho, obrigada mesmo. Obrigada a todos vocês por estarem aqui, neste momento onde podemos dividir, um privilégio, contar um pouquinho da nossa história. Eu vou começar falando sobre o grupo e o movimento Uma Sobe, Puxa Outra, a nossa missão aqui para contar um pouquinho para vocês. Um movimento que nasceu ano passado, em junho, no sul da França, em Cannes, onde acontece o maior festival de criatividade do mundo, o Cannes Lions, conhecido. Lá se trabalha muitas peças criativas, são julgadas e premiadas. O evento já tem 70 anos, mas tem uma parte da programação sobre conteúdos. E foi lá, o ano passado, eu e mais algumas amigas, um petit comité, assistimos uma palestra da ativista Malala para falar sobre a importância de construir novos movimentos que transformam. Aquilo mexeu com a gente. E ela disse ainda que, para começar qualquer tipo de movimento, alguém, que seja uma pessoa, tem que dar um primeiro passo. E foi exatamente o que a gente fez. Inicialmente, ainda em Cannes, a gente montou um grupo de WhatsApp com as mulheres que estavam lá. É um evento muito focado no mercado de marketing, então as profissionais, as primeiras integrantes do Uma Sobe Puxa a Outra foram profissionais de marketing. Tive o privilégio de puxar para esse grupo a Cláudia, que está aqui, e também a Roberta. E ali a gente foi trocando figurinhas, puxando outras mulheres de outros segmentos. Nós tínhamos um propósito de transformar aquelas mulheres que estavam ali com mais conteúdo. Então, aquela famosa síndrome de impostora, letramento, a parte educação sobre ESG. E naquele momento, inclusive, eu estava estudando muito sobre o tema, tinha saído do mercado corporativo e comecei a estudar e migrar para esse mercado para entender. Tem muita coisa para a gente aprender nesse universo e nós somos agentes de transformações como indivíduos. Isso é muito importante. Naquele momento foi o que a gente fez. Começamos com pequenos encontros online para falar sobre letramentos, a educação de vários temas que pudessem ajudar aquelas mulheres em suas carreiras. Um ano depois, o grupo está hoje com 400 mulheres. Nós temos, a gente chama de feed, e a gente tem uma apresentação rolando ali fora com tudo que a gente já construiu com o grupo. Acho que vale a pena vocês conhecerem, para não roubar muito tempo aqui. Mas tem mulheres do mundo todo, da Austrália, do México, dos Estados Unidos, da França, de Portugal, Brasil. Então, é um feed ali no nosso Instagram, no nosso WhatsApp, com muito conteúdo o tempo todo. E aí nós começamos a criar o que nós chamamos de pop-up, que são os subgrupos. Na época, eu estudando ESG, tive vontade de puxar outras mulheres para falar sobre o tema. Então, nós construímos o primeiro subgrupo, pop-up, que nós chamamos. Hoje, a gente tem o subgrupo de saúde mental, que é super ativo. A gente tem o subgrupo de tecnologia. A gente tem o Catwalk, que é um espaço onde você pode oferecer alguma coisa para puxar outras mulheres, ou pedir ajuda também para ser puxada. Isso é muito legal. Por que é legal, né? Por que é bacana fazer parte desse movimento que transforma, que constrói? Porque nós precisamos de diversidade para inovar. Hoje, depois de 20 anos no mercado de marketing e comunicação, e a grande paixão, como a Rô comentou, tive a oportunidade de sentar em grandes cadeiras, e hoje eu trabalho com a parte de tecnologia, do letramento, da transformação digital para pessoas, para empresas, junto com a Cris Pelágio, que tem um nome muito forte, que saiu da Globo aí há pouco tempo, e a gente vem fazendo esse trabalho. Inclusive, em dezembro, temos o nosso primeiro evento presencial, estão todos convidados aqui. Quem quiser saber mais, fala comigo.
A gente precisa de pluralidade, de diversidade, e o grupo traz muito isso, cada um no seu tema, cada um com a sua bagagem, cada um com a sua dor, e cada um com o seu jeito de dividir um aprendizado para puxar outras mulheres. Então, é um super prazer fazer parte, e o mais importante, eu tenho 2 filhas hoje, e uma mãe viva, super ativa. Tudo que eu aprendo, tudo que eu troco, tudo que eu vejo, seja na tecnologia, né, seja com os empresários que eu converso, que declaram querer mais aprender sobre comunicação para poder se comunicar melhor, eu vejo que a gente precisa puxar quem está perto da gente. A minha mãe me puxa, eu puxo a amiga da minha mãe. Né? Não é sobre só estar em alguns grandes grupos, mas você fazer a diferença como mulher, aonde você está. E o que tudo isso tem a ver com esse evento, né, um dos maiores eventos de CX do Brasil? Eu vou deixar a Carol, minha amiga, contar. Não sou tão boa assim, não decorei, mas eu vou ler minha colinha aqui e contar um pouquinho para vocês sobre a Carol. A Carol é mãe de 4, uma irmã e 4 cachorras. É fã de Fórmula 1 e futebol americano, colecionadora de Legos e uma nerd convicta, de Star Wars e jogos de tabuleiro. Começou sua carreira aos 16 anos, como jornalista de automobilismo, chegou a entrevistar o talentoso e lendário Schumacher. E, em seus 22 anos de carreira, tornou-se uma PhD em mudanças improváveis. Mudou de jornalismo para engenharia química, da engenharia para o marketing, do marketing B2C para o B2B, da multinacional para a startup, da startup para o empreendedorismo. No meio deste caminho, descobriu uma deficiência degenerativa na medula e vem lutando para continuar sua jornada, não deixando seus sonhos passarem. Ela é cofundadora da Women Sales, palestrante e TEDx Speaker, especialista em centralidade no cliente, professora da Startice e mentora de empresas sobre o tema. Há 15 anos, ela concretiza sua paixão de impulsionar negócios centrados nas pessoas, de grandes corporações e startups. Essa é a Carol. Carol, o palco é seu. Boa tarde, gente. Estou animada para falar sobre essa conexão que parece improvável, mas acredito que muitos e muitas de vocês já sentiram isso na pele. Quando a gente olha para esse line-up, né, todo o assunto sobre o qual a gente está conversando aqui, a gente está falando muito sobre o impacto da tecnologia na experiência do cliente. E nada mais justo, porque a tecnologia, o mundo está mudando cada vez mais rápido, não vou gastar muito tempo, porque está todo mundo sentindo isso na pele. Mas, ao mesmo tempo em que a tecnologia evolui exponencialmente, as pessoas fazem o filtro, porque as pessoas adotam aquela tecnologia que serve para elas, que é útil, que endereça necessidades. E aquela tecnologia que adota transforma as pessoas, e as pessoas, com seu comportamento cada vez mais fluido, geram um desafio enorme para as empresas para proporcionar essas experiências. Então, um aspecto humano de desenhar, né, projetar experiências, está cada vez mais complexo, e ela vem por 3 níveis de complexidade. Eu tenho um primeiro nível de compreensão das pessoas, e a compreensão aqui ela já não é mais mulher, 35 anos, mora na região sudeste, é mãe de 2 filhos, ela está muito além do demográfico, ela está além até só do comportamental. Eu preciso entender as necessidades, e mesmo quando eu filtro uma tarefa, por exemplo, eu quero tomar um café. Mas eu posso ver o café como uma arte, eu posso ser barista, eu gosto de queimar o grão e tarará, tarará. Ou eu posso tomar o café porque eu preciso ficar ligada para trabalhar, porque não está fácil, né? E aí, eu também posso querer olhar para o café como um ambiente para me divertir, para encontrar. E cada uma dessas jornadas é diferente. Então, não é mais só sobre o problema que eu resolvo com a experiência que eu proporciono, mas é a jornada. Qual jornada eu resolvo? E, ao passar para a jornada, a gente entra no segundo nível, que é o nível do sistema. A relação não é sobre empresa-cliente. Até acho que a Priscila comentou antes aqui. Eu tenho todo um trabalho ao longo da jornada para garantir que o cliente saia do seu problema até a solução. Eu tenho um monte de gente que interage, quem influencia, outros stakeholders. Não adianta eu fazer a melhor farinha do mundo se ela não interage com os outros ingredientes, se a pessoa que está cozinhando não sabe usar, ou mesmo se o bolo vai chegar pronto para o cliente final, que só queria um bolo fresquinho, caseirinho em casa. Se eu não compreendo as relações do sistema e quais são as necessidades dos canais, das pessoas influenciadoras, de todo mundo que interage aqui,
eu vou entregar um bolo mais ou menos para o meu cliente, ou talvez minha farinha só seja isso, uma boa farinha. E aí a gente vai, quando a gente olha para essa jornada, ela também não é só de dentro para fora, mas é também de fora para dentro. Porque quando eu olho para dentro, eu não posso querer projetar uma experiência com apenas uma perspectiva dentro de casa. E aqui vem a correlação com o que a gente faz. Porque se eu estou ali tentando compreender a realidade do outro para projetar essa experiência, mas a minha perspectiva é uma só, a probabilidade de eu não pegar o ponto certo é alta. Um exemplo que eu gosto de usar aqui, eu não sei se vocês lembram desse exemplo do YouTube. Logo que o YouTube lançou a funcionalidade de fazer o upload de vídeos pelo celular, um estranho fenômeno aconteceu. 10% dos vídeos ficavam ao contrário, de cabeça para baixo. E eles não entendiam por quê. Mas aí depois eles descobriram. Quando eu vi esse caso, eu entendi na hora. Eram os canhotos. Os canhotos filmavam com o celular numa mão, outra, enfim. Eles não perceberam isso porque não tinha nenhum canhoto olhando para isso. Eles falaram, Carol, mas agora todo time tem que ter um canhoto. Não é sobre isso. Mas a maior é a probabilidade de enxergar essas nuances, quanto maior é a pluralidade de perspectivas que eu tenho dentro de casa. Então, se eu tenho um viés e um entendimento, eu não vou chegar. Eu, por exemplo, como pessoa com deficiência, eu tenho um olhar para espaços que ele vai direto, né? Mas vocês precisam ter um de cada. Não, mas a gente precisa trabalhar para essa pluralidade. E, para isso, grupos de sororidade, grupos que têm essa afinidade, que estão ali trabalhando para impulsionar ambientes mais plurais, faz toda a diferença. E, para contar um pouco disso, eu vou puxar a Cláudia. A Cláudia, que eu conheci há poucos meses, me apaixonei, filha da dona Alba, ela que era uma analfabeta funcional, mas muito visionária, feminista. Ela colocou todos os sonhos que hoje a Cláudia realiza na sua jornada. Ela é mãe da Laís e do Luan, 2 filhos que fizeram com que ela mesma se tornasse uma ativista da causa LGBTQIA+, para lutar pelo direito dos seus filhos. Na sua carreira profissional, ela estava ali na transição da Embratel do público para o privado, fez o 21, depois foi para a Mercedes-Benz e na Fórmula Truck, que muito provavelmente a gente se trombou, porque eu era jornalista de automobilismo, né, e a gente nem sabia, mas ela estava lá colocando a Mercedes nos caminhões, nas corridas e até no Guinness Book. Então, quem pesquisar, eu achei essa curiosidade sensacional. Se digitar Mercedes Guinness Book, vocês vão ver lá. E ao longo da sua carreira, se tornou também professora universitária, passou por muitas mazelas que muitas de nós, mulheres que estão aqui, já passaram, machismo, burnout, e isso fez com que ela se transformasse também. E hoje ela atua no terceiro setor, deixou o budget de milhões para atuar em prol de crianças, de pessoas com paralisia cerebral grave no Hospital Cruz Verde. Ela faz uma jornada incrível, tem muito para compartilhar, e é ela que eu puxo agora. Uau! Obrigada, Carol. Gente, boa tarde. Miriam, parabéns. Obrigada pelo convite. Gente, a gente vai se reinventando, e essa questão de uma sobe e puxa a outra fez tanto sentido. Nós estamos num momento muito bacana. Nós estamos num momento em que os jovens têm uma consciência maior, em que não se trata mais questões sérias como mimimi. Como a Carol falou, eu passei por uma jornada longa em que qualquer sinalização seria mimimi. No nosso grupo, como a Eli falou, a gente tem alguns pop-ups, algumas frentes. Eu fiquei como líder do pop-up de saúde emocional, já fazendo agora 1 ano. E por quê? Por que eu fui para esse cantinho? Porque sabemos o quanto as mulheres sofrem desafio todos os dias. Parece um discurso antigo,
mas não é à toa que o nosso país é um dos países que mais sofre feminicídio, violência contra a mulher. Na própria Mercedes, eu fiz uma jornada de campanha de conscientização com os caminhoneiros, em parceria com a ONU Mulheres, porque para a gente puxar isso para cima do tapete. E quando a gente fala de saúde emocional, eu tive um burnout. Eu saí da minha empresa carregada e nunca mais voltei. Então, no nosso pop-up Saúde Emocional, nós criamos um cantinho para ser seguro. Fazemos encontros virtuais, começamos muito desses encontros, como todo mundo, na pandemia foi uma maneira de conexão, mas trouxemos do virtual ao presencial, à escuta amiga, várias maneiras. Então, quando nós temos, né, essa comunidade feminina compartilhando problemas comuns, vocês não imaginam a força que isso tem. Então, não se trata de exclusão masculina, pelo amor, mas de a gente compartilhar sentimentos que a gente sofre sozinha, achando que são sentimentos únicos. Né? Aquela culpa de mãe que trabalha, que eu falo que nasceu uma mãe, nasceu 1000 culpas ao mesmo tempo. A solidão de quem vira chefe e olha para os lados e não tem mais mulheres em volta, para ser aquela colega que vai lá, escova os dentes, passa o batom e compartilha alguma coisa. Não, a gente ainda está lutando pela ascensão de mulheres. Quando as mulheres chegam lá, por favor, não tenham síndrome de impostora, você está aí porque você pode. Quando o filho está doente, ok, gente, pode faltar, você tem esse direito, não vai cortar na carne, não vai fazer sangrar. Então, tudo isso a gente compartilha no nosso grupo de saúde emocional, e o que a gente mais prega hoje, a gente não está aqui para chamar todo mundo para o nosso grupo, não damos conta, mas percebemos o quanto a sororidade precisa ser praticada, percebemos o quanto outros grupos precisam ser formados para que haja um cantinho seguro para todas nós, né? Abrir o coração sem julgamento, isso é super importante. Eu também, pensando aqui no nosso fórum, preciso falar, né, o quanto a diversidade é importante para a gente ter uma comunicação e uma integração adequada para todos, todas e todes. É muito importante. Então, dito isso, eu quero passar aqui para uma pessoa querida, que eu estou com a responsabilidade de falar sobre, mas que eu conheço há muitos anos. Eu e a Roberta Godoy temos uma conexão muito bacana, que nasceu no... eu esqueci de falar. 1 minuto, por favor. Todo mundo abre celular, quem estiver pegando, abre no Instagram, porque hoje eu trabalho, como eu falei para as amigas, eu saí de um budget de milhões para estar, gente, defendendo o leite das crianças na Cruz Verde. Então, se vocês puderem abrir o Instagram, Cruz Verde Oficial, sigam, acompanhem a nossa causa, porque hoje eu saí de um setor que eu tinha budget para ficar correndo atrás de doações de recursos. É isso. Cruz Verde Oficial. Vamos lá, todo mundo junto aí. Eu cumpri a missão aqui. Miriam, desculpa, não pedi licença para propaganda. Mas, então, falar da minha amiga Roberta Godoy, porque a gente se conheceu no terceiro setor, fazendo trabalho na Casa do Zezinho. A Roberta é essa pessoa apaixonada por esportes, desde a adolescência, da infância, jogava vôlei, depois fez teatro, tem uma formação aqui grandiosa, que aí, Rô, eu vou puxar a cola. A Rô, ela trabalha desde os 14 anos, uma contadora de formação, pós-graduada em administração contábil e financeira, MBA em gestão empresarial,
mas a melhor versão da Rô foi na área de marketing, onde ela atuou brilhantemente na NET Claro, e há 2 anos e meio ela migrou para o mercado de energia elétrica. Hoje ela é vice-presidente de soluções energéticas no grupo Energisa, onde ela lidera a Reenergiza. Falei já que você é maratonista, Rô? Também, como eu, Eli, Carol é a nossa novatinha, que foi puxada, mas somos cofundadoras do grupo Sobe e Puxa. E no capítulo da Rô, ela colocou uma frase muito inspiradora. Rô, parabéns. Seja você mesma, mas não seja sempre a mesma. Rô, com você. Muito bem, para fechar... Não vamos fechar, não. A gente vai seguir o papo lá no coffee, lá no nosso cantinho, então vai ser legal receber vocês lá para a gente seguir falando. Mas por que também a gente achou importante estar aqui hoje? Primeiro, porque certamente vocês fizeram a conexão do tema do evento com o pouco que nós trouxemos aqui nesses minutos. No final, CX é uma combinação, né, gente, de processos, tecnologia e pessoas. Então, se a gente não entender de pessoas, esse CX, com certeza, não vai ser tão potente. Então, o que a gente veio falar aqui hoje é o que está por trás, né, que não é a técnica, não é o case, é o suor, é a criatividade, é a empatia, é a solidariedade, é a discussão, é o respeito, é tudo isso junto e misturado que vai fazer sair o melhor CX para o nosso cliente. E nós que estamos aqui hoje somos super privilegiados, porque a gente está aqui hoje podendo fazer novas conexões, podendo, de alguma forma, se ligar com outras pessoas, e aí, portanto, nós temos uma responsabilidade também de seguir puxando outras pessoas, como ele colocou. Eu descobri há pouco, né, muito envolvida em desenvolver minha carreira, em construir a carreira, fiquei durante muito tempo, muito focada em mim. Mas já há alguns anos eu decidi que eu preciso devolver toda a sorte, toda a felicidade que eu tive, né, ao longo aí da minha jornada. Então, hoje, o mais importante para mim é poder estar puxando outras pessoas, seja nesse ambiente, seja lá no meu trabalho, seja onde eu estiver. Então, o fato de eu estar com a camisa uma sobe e puxa a outra, óbvio, isso daqui é um movimento, isso engaja, isso motiva. Mas todos nós aqui podemos, a partir de agora, do próximo coffee, pensar em como é que a gente se une para puxar outras pessoas. E aí eu peço aos líderes que estão aqui de CX que façam um olhar, lancem um olhar para as mulheres que ainda... tem muitas nesse setor, felizmente, mas ainda há muito espaço para nos darem espaço para a gente contribuir ainda mais. E não se esqueçam, gente, que CX bem feito, a gente precisa olhar para dentro de casa, né? Uma outra coisa que eu tenho refletido muito é que eu estou numa empresa de energia que atua em estados que muitas vezes as pessoas ainda não têm energia. Então, vocês que estão sentadinhos aí nas cadeiras de vocês, pensem que o Brasil é muito plural. E o que a gente está vivendo aqui não é a realidade de todo o território. Então, se a gente quer fazer um CX de verdade, a gente tem que pensar em todas essas características. Bom, eu vou parar por aqui, a gente ficaria a tarde toda. Nós vamos esperar vocês lá no nosso cantinho para ver os nossos livros e para a gente trocar ideias. E o que a gente puder ajudar em outros grupos, contem com a gente, a nossa missão é multiplicar, de verdade, a sororidade que tem aqui no Uma Sobe e Puxa a Outra. Super obrigada, bom evento para vocês e um beijo aí no coração.